seguro empresarial? Vamos lá. É um contrato onde a seguradora ela tem o papel de indenizar imprevistos contratados para a sua empresa. Vou dar um exemplo aqui. Tem um supermercado que tem lá mercadorias em câmaras frias. Caso venha faltar energia e vir a deteriorar, vir a destruir aquela mercadoria ali dentro, certo? Essa cobertura ela vai sanar esse prejuízo. Então, você que é empresário, é preponderante você contratar o seguro para a sua empresa, pois através dela você não vai perder de gerar renda para você e para pessoas que você emprega. Mercafácil, a solução completa para lojas físicas e online, que oferece ferramentas de clube de descontos, aplicativo, e-commerce e promoções com a indústria. Com a chegada da Mercafácil, a gente conseguiu integrar as áreas de marketing, operações e comercial. Hoje, todas as nossas ofertas elas são mais estratégicas. As ofertas deixaram de ser de massa para serem ofertas mais personalizadas. Boa noite, minha Paraíba. Boa noite, meu Pernambuco. Nosso Norte e Nordeste. É uma honra, graças a Deus, mais um episódio aqui do Rota do Varejo. Hoje a gente tem mais uma entrevista muito técnica. O cara tem uma experiência gigante no varejo, supermercadista. Tive um bate-papo com ele na hora que ele chegou ali. O cara tem 32 anos de varejo. Experiência e muita. Então hoje, Jailson, o conteúdo vai ser altamente relevante, viu? O que é que você tem a dizer aí do convidado que você mais uma vez trouxe? Rapaz, eu costumo dizer, né? Vou ter mais uma aula aqui, né? Uma aula muito técnica, muito específica. Né? E mais uma vez eu reforço, né? É uma oportunidade que o varejista, né? O pequeno varejista que está iniciando seu negócio tem de aprender, né? De ver, trocar experiências, né? Porque a gente sabe que é um desafio grande e hoje a gente vai falar de um assunto que é muito polêmico. Muito polêmico, verdade. E aí pode até se dizer que é o segredo do negócio. Esse assunto que a gente vai debater aqui hoje. Além dos processos, né, que foi falado aqui na última entrevista com o Jean, o mix é muito importante, né? Às vezes o cara vai abrir um supermercado, então o que é que eu vou conseguir vender aqui? O que é que eu vou vender nessa região, nessa área? Então, é um ponto importante, Jailson. E eu acho que muitas vezes, como eu estava conversando aqui com o nosso convidado, vou apresentá-lo, muitas vezes o dono do supermercado acaba se preocupando tanto com outros fatores que esquece o principal. Às vezes acha que ter muito produto em estoque é coisa relevante, mas você sabe que não é. Exatamente. Então hoje a gente tem uma honra, não vou dar a honra a Jailson, porque Jailson trouxe ele, é conhecido. Jailson, é toda sua, as honras aí ao nosso convidado. Vamos apresentar, hoje nós estamos tendo a honra de entrevistar aqui o nosso amigo Artêmio Macedo, né? Teve um grande prazer em ter trabalhado com o Artêmio lá na Rede Menor Preço. A gente trocou muita experiência. Um cara que tem, que nem Paulo falou, faço das minhas palavras de Paulo as minhas palavras. Né? Um cara que tem um know-how muito forte, né, na parte de varejo. Eu nunca vi um cara montar uma loja do início como o Artêmio monta. Então tem muito que falar, tem muito que ensinar pra gente aqui. E eu fico honrado, Artêmio, por você ter aceitado o nosso convite. Acho que foi muito complicado. O Artêmio veio de Pernambuco, do Recife, só para nos prestigiar aqui. Isso é importante, isso aí. Conhece, eu agradeço demais aí a sua disponibilidade. Artêmio, fica à vontade. Exatamente. Artêmio, fica as honras aí. Vamos passar aqui a bola aqui para Artêmio. Cara fantástico, queria que você desse um overview aí sobre seu currículo, sua trajetória, até chegar aqui no Rota do Varejo. Boa noite, pessoal. Como eu estava conversando com o Paulo, eu tenho 32 anos no ramo de varejo. E o Paulo até brincou porque acha que eu sou muito novo, né? Para ter 32 anos no varejo. Só que eu tive uma trajetória inicial na área bancária. E aí começou aquele período da inovação dentro do banco. E aí eu era escriturário no banco. E aí eu decidi que era um momento de mudança. E aí veio o Bom Preço na história.
Olha aí, o Bom Preço novamente, viu, Paulo? O É, Bom esse Preço. Bom Preço é um danado, viu? O Bom Preço foi minha escola, foram 11 anos de Bom Preço, onde eu entrei no programa Trainee do Bom Preço e consegui ser gestor de várias seções do Bom Preço, né? Fui chefe de padaria, fui chefe de açougue, chefe de horti, chefe de mercearia, chefe de frios, até assumir loja. Eu, com 4 anos de empresa, eu já fui assumir uma gerência de loja. Isso para mim foi importante. E aí eu comecei essa trajetória de gestor de loja durante esse período e após eu sair do Bom Preço, depois de 11 anos, eu fui parar em Caruaru, no Bonanza. Bonanza, conheço o Bonanza. Também O forte. Bonanza, quando começou a crescer, ele trouxe muita gente do Bom Preço para fazer um trabalho nas lojas dele. Eu acho que aqui em João Pessoa teve um Bonanza, não tinha? Teve, lá na torre. Isso, na torre. Na Foi lá na Beira Rio, na Avenida Beira Rio ali. Era um atacado. Era um atacado, Era um né? atacado. Eu lembro que eu lembro assim, Inclusive, rapidamente. Teve um amigo meu que trabalhou lá, eu conhecia lá no preço também, eita, Edinaldo. Não. Sim. Um abraço pro meu amigo Edinaldo. Sim, perdão, pode continuar. E aí, como eu estava te falando antes, trabalhar com empresa familiar tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado bom que eu digo, por você estar mais próximo do empresário, do dono do negócio, e ele enxerga que ele pode desenvolver e crescer mais ainda, isso é importante porque ele busca exatamente um bom profissional exatamente para trazer essas informações para ele. Quando você tem um empresário que só pensa no faturamento e esquece dos processos, aí esse cara não vai crescer, ele vai continuar naquele espaçozinho dele, que é o suficiente, mas não desenvolve. E, graças a Deus, eu passei por algumas redes lá de Recife. Fora o Bonanza, eu trabalhei na Rede Leão, Conheço ele, Léo. supermercado. Tive a oportunidade de ir para uma área de magazine e utilidades, que foi Jurandir Pires. Conheci né? também. Eu Jurandir Pires eu conheço assumi, também. eu trabalhei como gerente da maior loja deles, que era a loja da Madalena. Depois, novamente, retorno à rede na área de alimentos, fui trabalhar no Trevo Supermercado. Trevo. Quando cheguei no Trevo, a gente tinha 5 lojas. E aí a gente começou a fazer o processo, e aí a gente chegou a 9 lojas. Então foi Novo processo de expansão forte, né? foi calgando, e aí ele foi começando a crescer novamente e buscando esse crescimento. E hoje ele busca espaço também para aumentar. Ele até montou outra loja na região de Boa Viagem, né? Uma loja menor, mas que atende aquela região, né? Que ele está mais próximo, para poder... qual a ideia dele? Eu não vou estar construindo lojas maiores, vou estar trabalhando com lojas menores, loja de 250 metros quadrados, que eu tenho uma condição melhor de trabalho do que eu estar com a loja de 1.000 metros. Fantástico. Eu estar com a loja de 1.000 metros e eu não vou conseguir trabalhar Exatamente. de forma operacional. Então é melhor trabalhar com um supermercado de vizinhança, é uma loja menor, e aí vai me trazer muito mais retorno. Com certeza. Certo? Essa é a ideia dele. E aí, passei 4 anos na Rede Trevo, trabalhando como gerente de operações, né, cuidando das lojas, e também da área de manutenção e expansão. Cuidava da parte de obra, do início da obra até o final da montagem de loja. Isso para mim foi um ganho enorme, porque aí você vai adquirindo conhecimento. Sim. E aí nesse meio surgiu a oportunidade de vir aqui para o menor preço. Sim. E aí foi outra escola, uma rede que cresce muito, Cresce demais. entendeu? Hoje ele ainda está num período de expansão, ele ainda tem mais 2 lojas para montar aí, né, na região aqui metropolitana da Paraíba. E aí vim fazer esse trabalho também em loja e também trabalhar na parte de expansão com ele, fazendo isso. O que é expansão? Expansão é você cuidar do detalhe, ou seja, você está lá com o supermercado, você vai discutir a planta, você tem que ter conhecimento de onde é que vai ficar cada espaço ali, câmara,
O detalhe de você colocar uma mesa numa posição onde vai ficar uma máquina de serra para poder ter essa mobilidade para o cara trabalhar. Então, são esses detalhes que na área de expansão do negócio você tem que ter um conhecimento. Sim, bacana. Entendeu? Essa justamente era a minha primeira pergunta, Artemio. Você falou aqui que quando chegou no Trevo, o Trevo tinha 5 lojas. E aí, com o início da sua trajetória lá, você abriu mais 4 lojas, até chegar a 9. Então, quais foram os principais desafios? Como é que era justamente o que eu ia perguntar e você acabou respondendo, mas assim, quais são os desafios de uma expansão? O que é ponto positivo? O que é negativo? Onde você tem que prestar mais atenção? Aí você vai entrar exatamente naquela situação que hoje a gente vai falar sobre sortimento, certo? Quando no Trevo, a primeira ideia inicial dele era abrir lojas em área de periferia, porque é uma área de crescimento, entendeu? Você tem um público que não se desloca facilmente para outros lugares por causa da mobilidade que você tem. E aí, o principal ponto positivo é exatamente isso. Você encaixar o sortimento que você precisa para poder suprir a necessidade daquela população que está ali. Tá? E uma coisa que eu gosto também de falar, qual a hora de você expandir? É quando Sim. você tem uma operação, né, enxuta, consolidada, que leva você, por exemplo, hoje é a dificuldade de você formar líderes. Né? Dificilmente as empresas querem formar líderes. Né? As empresas não querem montar a estrutura organizacional. Então, é um desafio muito grande de você tentar expandir sem você ter pessoas qualificadas para poder assumir uma filial. Sim. Tá entendendo? Sim, Eu sim. vou abrir uma loja em determinado bairro e aí quem é que eu vou colocar lá para tomar conta? Será que os processos vão rodar do mesmo jeito do que como roda na matriz? Isso aí é um desafio grande que não sei se a Tami concorda comigo. Exatamente. Porque o que acontece? Quando nenhuma loja é igual a outra. Então você tem que adaptar ao modelo que você quer, como eu falei, a região. Senão você não alcança o público que você quer. Eu não posso pegar um sortimento que eu estou numa loja A, no bairro de Boa Viagem, por exemplo, e colocar no Ibura. Sim, claro. Eu vou ter dificuldade. Claro. E muita. Puxa um pouquinho para não. Certo? Vou ter muita dificuldade nisso aí. Então é importante exatamente isso. Você conhecer o sortimento, o público-alvo que tu vai atingir lá para poder você ter uma sequência e ter um resultado. E aí esbarra novamente em outra situação, que não é o que a gente vai conversar, é a precificação. Um bairro eu vou trabalhar com margem de 40 e lá eu vou ter que trabalhar com a margem menor. Trabalhar com a margem de 35 ou mais de 30. Porque eu não tenho um público que possa me dar uma garantia de rentabilidade mais alta. Então, tudo isso é uma coisa que a gente tem que estudar, porque se não preencher esse requisito, a sua loja não vai durar. E aí vem aquela situação. Quando surge uma loja grande, tipo um atacado, será que a minha loja ali ela tá bem posicionada? E o que é que eu tenho que fazer diferente? Eu tenho que apostar em sortimento, eu tenho que apostar em serviço? O que é que eu tenho que fazer para poder manter aquela loja? Então, isso é que é o estudo que a gente tem que fazer sempre. Entendeu? E aí, como eu falei, o Trevo, na pessoa do proprietário, ele entendeu. Eu digo, vamos montar porque eu acredito, eu tenho um feeling do negócio e eu sei que vai dar certo. Até hoje ele está com as lojas. Então, mostra que deu certo. Sim. Então quer dizer que ele começou com 5, né, no início da tua trajetória lá com 5, aí expandiu para 9 lojas. 9 lojas. Vamos lá. De quanto tempo, Artemio, mais ou menos? Essa expansão durou 3 anos. 4 lojas em 3 anos. 3 anos. Olha aí. Porque você... E pelo que você falou, o principal desafio é adaptar o mix de produto por região, né? Regionalizar o seu mix de produto. Exatamente. Porque às vezes você atende o público A, aí outro atende o público C e D. Entendi, bacana. É porque cada empresa tem sua política, né? Sim. Então, assim, as empresas têm que definir padrões. Né? A gente trabalha no Bom Preço, a gente sabe que o Bom Preço tinha um padrão, um guide que eles usavam na montagem das lojas, que você entrava numa loja em Pernambuco, se você fosse na Paraíba e no Rio Grande do Norte, você estava dentro e estava na mesma loja.
Não é isso, Artemio? Exatamente. Padrão. Então, assim, padrão é você manter isso aí. E é um desafio grande para as empresas hoje, eu acho. Porque você tem redes aqui que tem várias lojas, mas você vai, visita todas elas, mas cada uma tem um padrão diferente. E assim, o cliente que é dessa loja, por exemplo, eu gosto de comprar em loja A ou B. Uma loja A, vamos lá. Então, se eu for visitar em outro bairro ou em outra cidade, eu vou saber que o produto que eu compro vai estar naquele determinado corredor. Sim, entendi. Tá entendendo, Paulo? Entendi. Então, assim, o padrão é isso aí. Como é que eu inicio, né, a montagem da loja? Que eu admiro demais a Artemio, porque no período que a gente passou, a gente pegou a inauguração da loja de Intermares, lá do Menor Preço. E a Artemio, quem montou aquela loja? O cara tem habilidade, meu amigo. Chegou lá, montou as gôndolas, sinalizou tudo. Quando eu entrei lá, eu era gerente da unidade na época. Quando eu entrei na loja, já estava tudo já pronto, já para a gente só montar a loja. Por que aconteceu isso? Porque existia um padrão, você já vinha numa linha, você já estava na empresa há bastante tempo, já sabia como era que funcionava. Sim. E você montou a loja conforme, vamos lá, inaugurou antes a de Manaíra. O espelho daquela loja foi aquela loja. Exatamente. De Manaíra, né? Inclusive, destacar que eu não queria interromper tua fala, Artemio. Seu Murilo é muito arrojado, Paulo. Seu Murilo, né, Artemio? O cara vai pra cima mesmo, não tem esse negócio não. Mas tem que ser, né? Arrojado. Pra entrar nesse negócio tem que ser arrojado. É. Eu sempre admirei, no período que eu trabalhei no Menor Preço, sempre admirei essa força do seu Murilo. É arrojado demais. Vamos montar a loja e vamos pra cima e vai lá e... Mas, Artemio, desculpa aí ter interrompido. Nada, que isso, é porque são muitas coisas que a gente vai conversando e ia vivendo, né? Esse período e o Rota do Varejo é exatamente isso. A gente bater um papo, assim, não tem nada. A gente tem um roteirozinho aqui que são perguntas, mas a gente vai encaixando no decorrer, entendeu? E vai surgindo, tranquilo, vai isso. surgindo história, Exato. coisa que a gente Exatamente. vive, Exatamente. E aí, como eu estava falando, teve esse crescimento nessa rede. E aí eu tive a oportunidade de vir aqui para Paraíba. Primeiro para conhecer o mercado aqui da Paraíba, porque o que acontece? O mercado da região metropolitana de Recife é totalmente diferente do mercado aqui da Paraíba. As lojas daqui são uma boneca, como se diz. Exato. E na região metropolitana de Recife as lojas são praticamente iguais, uma a outra. Sim. Não tem muita diferença. É supermercado. Sim. Não tem muito diferencial, entendeu? Então, quando você chega numa praça diferente, você começa a se assustar. Opa! O negócio aqui é diferente, sim. entendeu? O modelo é outro, a clientela é outra, então isso faz uma diferença muito grande. Então, vez que eu venho aqui na Paraíba, eu vejo algo diferente nas lojas, isso é importante. O Menor Preço mesmo do Bairro do Estado, ele se transformou durante esse... Ficou muito linda a loja. Trabalhei faz 4 anos que eu saí daqui da Paraíba, a loja transformou totalmente, ela mudou totalmente. Hoje você tem a área de estacionamento da loja do Menor Preço do Bairro do Estado é um espetáculo enorme. E isso garante uma condição para que o cliente vá lá e tenha espaço. Comodidade, né? Isso faz parte do atendimento. E além do espaço físico da loja. Isso faz uma diferença muito grande. Sim. Entendeu? E, como a gente falou, sortimento é o top. Se você atende a necessidade do teu cliente ali, ele sempre vai estar lá. Eu não desmereço o atacado, porque eu também eu vim de uma rede de atacado. Sim. Mas sei um diferencial que existe dentro de um supermercado para o atacado. A gente viveu um período de crescimento dos hipermercados, que era uma diferença enorme em relação ao supermercado de bairro. E depois, com problemas inflacionários, isso criou um diferencial e aí começou a surgir o atacado com isenção de imposto e aí o negócio cresceu, evoluiu. Mas hoje ainda não está totalmente igual ao supermercado em termos de serviço. O que veio surgir agora de operação de carne, laminados, né? A parte de fatiado e açougue, não existia isso nos atacados. Nos últimos 3 anos para cá foi que não o pessoal existia começou a enxergar isso aí como uma oportunidade para você trazer o cliente para a loja. Sim. Coisa que não tinha. Sim. O Açaí, por exemplo, de 2 anos para cá, começou a reformar suas lojas para poder ter a situação de açougue e fatiado, caso que não tinha. Então, o cliente ia lá comprar a parte seca, mercearia seca, a parte de limpeza e ia fora, ia comprar a sua carne no açougue de bairro. Sim. Ou voltar de novo a entrar dentro do supermercado para comprar.
Então eles começaram a entender, opa, Eles perderam o conceito. eu tenho essa situação aqui, porque senão... Mas eu acho que Eles perderam o conceito. esse seu sentimento aí, de todo mundo que a gente entrevistou aqui, todo mundo Falou mesmo. falou a mesma coisa. Exatamente. Mesma coisa. Por quê? Perderam o conceito. Porque pelo que a gente vem conversando e a gente entende, na verdade, ele nasceu com ideologia e acabou mudando, fazendo pequena Sofreu um mudança. processo de mutação aí. Isso, por conta do devido supermercado de bairro. Exatamente. Entendeu? Como eu falei, tenho tantos anos e aí eu já fiz algumas viagens. Quando eu tinha 15 anos, eu fui para a Inglaterra. Se fosse pra Inglaterra, tem. O cara tem 32 anos de varejo. 32 anos. Quando ele me disse que tinha 32 anos, aí a primeira pergunta foi o seguinte: tu começou com quantos anos? Ele disse com 22, não foi? 20 anos. 20 anos. Eu disse, peraí. Aí eu fiz o cálculo, eu disse, não, mas não parece de Parece jeito mesmo, nenhum. mas- Parece de jeito nenhum. E agora foi pra aí, Inglaterra. Filho de Arthur Antigamente, quase maior que ele. quando tu chegava numa loja de atacado, em magazine lá na Inglaterra, em Londres, tinha um catálogo, um livro desse tamanho. Caraca. Aí tinha um balcão enorme, como eram os atacados antigamente, né? O balcão de atendimento. Você tinha um catálogo enorme, você escolhia essa mercadoria, o cara ia lá dentro buscar a mercadoria para tu pagar naquele balcão. Era assim que funcionava. E era. Era assim Isso que funcionava. ano, mais ou menos? Isso foi 90. Caraca, bicho. Entendeu? Então você vê como a evolução, né? Meu As coisas amigo. evoluíram, entendeu? Não quer dizer que os atacados aqui, os atacados que são essas distribuidoras hoje, não tem esse balcão. Tem esse balcão de atendimento aí. Rapaz. Vai para você ver. Dificilmente. Imaginar um Mas- catálogo, você mas- comprar mercadoria por um catálogo. É E o cara complicado. ir tá lá, indo buscar. É o que você encontra hoje muito em loja de autopeça de carro. Autopeça, eu ia falar agora. Você vai lá no balcão, o cara vai lá, despacha, tira o cupomzinho, entrega pro cara lá dentro, ele traz a mercadoria, tu paga e tu recebe a mercadoria. Mas, Artemio, o que é que a gente pode passar para os nossos telespectadores aqui, né? Posso dizer assim, espectadores, claro. né? Que estão aí iniciando, né? Como é que o cara vai definir, né, para a loja dele um mix adequado? Bom. O que é que ele tem que fazer? Qual a sua dica para ele? O entendimento. A sacada, né? A sacada é o seguinte: o entendimento que a gente tem que ter, como eu falei sobre sortimento. A gente tem que saber, primeiramente, um diferencial entre o que é variedade e o que é sortimento. Variedade é um conjunto de Certo. categoria, ou seja, eu vou ter categoria de limpeza, eu vou ter categoria de massa e assim, biscoito. Eu tenho que entender isso. Depois eu parto para sortimento, que é os itens que você vai colocar lá no teu modular, naquela prateleira, naquele módulo. Então você tem que ter esse entendimento. Aí vem a situação de entendimento, quem é a pessoa que vai tratar isso aí? Qual é o segmento? No caso é a comercial. A comercial ela tem que entender tudo sobre sortimento. Estava dando um exemplo, uma situação que eu vivi numa empresa. Então você tem lá um modular onde só dá 30 SKU, ou seja, dá 30 produtos, independente da quantidade de espaço que você vai ocupar aquele Certo. produto. E aí, o comprador, que é uma briga muito grande entre operação e comercial, é que a comercial acha que ela sabe comprar e sabe vender. E o papel da operação é apenas botar a mercadoria Colocar o produto na gôndola, na e gonda precificar. e o resto se resolve. Não é assim. Quem está na loja, ela sabe, oi, eu tenho esse modular aqui, eu só dá 30, porque eu vou botar 50. Tu tem que tirar alguma coisa daqui para poder resolver o meu problema. Então, qual o problema hoje em todos? Se você não desenvolve tanto pessoas na operação, como você também não vai desenvolver pessoas na área de comercial, que se não tiver entendimento, ela não vai fazer certo. Ou seja, ela não faz uma análise. Ela não faz análise do passado de venda desse produto. Simplesmente, numa negociação, ela vai lá e diz, olha, eu quero negociar, eu quero ter o teu produto. Mas para ter o teu produto junto ao fornecedor, o cara disse que quer que você compre 50 itens do catálogo dele. Aí você diz, oi, para ter isso aí eu tenho que fazer uma negociação. E aí prejudica na operação, porque você não tem espaço. Consequentemente, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar com ruptura. Por quê?
eu vou ficar com o produto armazenado no exposto, porque eu Exatamente. não tenho espaço na gôndola. Eu vou ter que esperar uma hora ou outra ter um espaço para poder botar aquele produto para poder vender. E aí gera um problema muito sério, que o produto finda, numa expressão normal, caducando lá dentro. E quando você vai perceber, se for um produto que tem uma data de validade, acabou-se, você perdeu e é prejuízo. Por isso que é importante o cara conhecer. Ele tem que conhecer do cliente, ele tem que conhecer onde o cara vai montar a loja, ele tem que conhecer o espaço físico, qual o tipo de equipamento que tu vai trabalhar para poder expor aquela mercadoria. Tudo isso é o conhecimento que a comercial tem que ter. Então, se eu sou um dono, eu tenho um mercadinho, eu estou desenvolvendo isso aí. Não é qualquer fornecedor que chegue lá e tu vai dizer, não, eu vou comprar porque o cara vai me dar uma bonificação, vai me dar um crédito para poder. Você vai encher o teu depósito, não tem mercadoria que está lá, e aí você não enxerga, como você já falou, ó, o empresário está preocupado com o faturamento. Sim, mas tem outra situação, que é o indicador de quebra. Se você tem muita mercadoria e não está expondo, no momento vai quebrar. E aí você vai ter um Exatamente. prejuízo. E na verdade não é E que a gente Artemio, pegando o quer. gancho nessa tua fala aí, eu não sei como é que é feito em determinadas empresas, como é que o cara define essa compra. Porque você fala, a área comercial ela tem que atuar nessa parte. Porque a área comercial é assim, chega o fornecedor lá, ele quer cadastrar o produto dele de todo jeito. Ele quer de todo jeito chegar lá, ó, eu quero vender o café São Brás aqui na tua loja. Tudo bem que o café São Brás é um item de peso, né? Sim, Que sim. com certeza não vai faltar em canto nenhum. Mas aí, essa questão que você falou aí, no Walmart e no Bom Preço, existia o suprimento automático, isso era o cartão de meta. Então era mapeado o módulo lá e a gôndola só cabia X SKUs. Então você não poderia cadastrar X mais um, porque vai cair nesse conceito que você acabou de falar. Se a gôndola cabe 30 SKUs, então como é que eu vou cadastrar 35? Onde é que eu vou colocar aquele produto? Os 5 que vai sobrar. Vai ficar no depósito. Com certeza vai ficar no depósito. Vamos lá vamos para uma seção de biscoito, certo? Qual é o maior fornecedor hoje que a gente tem? M Dias. Hoje é M Dias, Sim. né? M Dias Então, a é... M Dias vai ocupar quanto? 60% do espaço de biscoito. M Dias que é 80%. Eu É. me lembro que a gente teve uma briga lá no Central. Que o cara queria 80% do modular de biscoito. Em todos os segmentos. Aí o que acontece? 80%, Paulo. É muita coisa, tá doido? Aí o que Ah, acontece? porra. A gente tem um corredor que vai, né, com 8 modulares, normalmente, dependendo do supermercado. Então, 60% já matou com a M Dias. Aí tu vai ter Nestlé, Vitamassa para trabalhar. Você vai ter as linhas mais populares, né? E aí, como é que fica? Biscoito regional. E aí ele tem que definir. Então, se eu não definir o que é que eu vou, com quem eu vou trabalhar, qual é o fornecedor, aí vai dar esse gargalo. Outro ponto que o cara, um empresário de um mercadinho que está em desenvolvimento, está crescendo como de médio porte, nesse momento, o comprador ele tem que enxergar exatamente, ó, da minha linha lá de amanteigado, a minha marca principal é essa, eu tenho as intermediárias e tem aquela popular que vai para aquele público da classe C e D que vai atrás desse produto. Então é isso que eu tenho que definir primeiramente. Porque senão eu vou começar a encher. Não, eu vou botar uma linha de biscoito especial, eu vou botar um item de leite. E aí daqui a pouco começa a inchar, como eu falei. Aí o produto fica lá porque eu não tenho Exatamente. espaço na gôndola. Sim. Por exemplo, você tem uma posição, vamos botar biscoito wafer. Quando não tem espaço, como é que as pessoas botam no modular? Você já percebeu? Bota de lado. Ele bota em pé. Em pé. Não foi feito para trabalhar em pé? Não, ele vai botar deitado, porque senão vai machucar, vai acabar com o produto. Mas hoje, quando você chega dentro de um mercadinho desse, tá lá, em pé. Porque ele não tem espaço. Então o cara tem que arrumar um jeito de colocar o produto. Pauleira, ô Artemio, aproveitando esse assunto, que é um assunto, como já disse, bastante polêmico. É polêmico. Deixa eu te perguntar um negócio que eu acho importante. Você que abriu várias lojas, processo de expansão e tudo. Numa abertura de loja, o cara que é comercial, que vai comprar, quais são os principais macetes
as dicas que você tem para dar, para ele não cair nas pegadinhas como é que o pessoal chama das buchas, né? É, Qual seria o macete? Eu tô perguntando isso. Eu vou até mandar um abraço pra Tarcísio. Tarcísio, meu amigo, era pra você estar hoje aqui. Se eu soubesse que o cara 32 anos, Tarcísio. 32 anos não são 3 meses, não, pô. Um abraço pra você. Esse episódio é especialmente pra você, viu? Especialmente pra você. Vou mandar lá, vou cobrar você assistindo. Paulo, o que a gente tem que falar na negociação, numa comercial, é exatamente isso. Eu tenho uma abertura de loja, eu vou escolher minha cesta básica, aqueles itens que são chamativos, que vai trazer aquele cliente para aquela loja, para poder enxergar. E ao mesmo tempo, eu estou negociando com ele, e me trazer um crédito, né, o famoso enxoval, Sim, sim. para poder eu começar a tratativa de loja. E nesse enxoval é que acontece muitas vezes na negociação isso. Não, mas para eu te chegar a esse valor do enxoval, eu tenho que garantir que tu Compro compre 100% do meu mix. 100% do meu mix. Não estou dizendo que ele não possa comprar. Porém, não adianta eu pegar um produto. Mas para cá tu tem que comprar 10 caixas. Pô, mas esse produto no mercado só vende 2 caixas. Para que eu vou comprar 10? É melhor você aumentar no outro. É a mesma coisa que acontece quando você vai fazer essa negociação numa nota. Eu tenho aquele item que, eu preciso de desconto maior nesse item, porque esse item é item de combate. Aí o fornecedor, claro que ele vai dizer, não, eu vou te dar o desconto aqui, mas eu vou diminuir o desconto nesse item, eu vou diminuir nesse item e assim por diante, para poder realmente conseguir chegar a esse desconto que tu quer nesse produto. Porque eu também não posso perder. Então eu tenho a minha forma de trabalhar. Mas o principal é exatamente isso. É o comprador não cair nessa onda. Dizer, não, eu vou abrir, cadastrar teus itens, porque ele tem a meta dele. Mas nessas horas, quando ele preocupa com a meta de atingimento, ele esquece o outro lado, que é a loja, que vai sofrer com isso. E aí vem aquele que eu falei sobre briga entre a operação e comercial. Aí eu tô com um produto, tá próximo de vencer, chego para tu, na comercial e digo, eu tô com esse produto, esse volume todinho aqui para vencer, minha média de venda é X, o que é que eu faço? Eu preciso que tu baixe. Aí o cara baixa 10 centavos. Ei, meu amigo, que é isso? Que é isso, meu amigo? Como é que eu vou vender? Meu amigo, eu passei para você a média de venda. A minha média é esse, é o produto no valor cheio, minha média é essa. Para eu vender isso aqui, que está aqui o dobro, 3 vezes mais do que eu tenho no meu estoque, eu preciso que você diminua esse valor para poder arrumar gente que possa comprar isso aí. Sim. Senão, eu não vou comprar e vou ter prejuízo. E aí, o que acontece? A comercial diz, não, pode deixar aí que a gente tem um crédito a receber do fornecedor. Aí, se você não tiver isso documentado, a responsabilidade é sua, de loja. Porque vai chegar alguém e vai dizer, oi, por que você quebrou? Você quebrou por quê? Não. Tem algum documento que está dizendo? Não. E aí? Então você tem que se guardar nessa situação. Porque senão a comercial vai ficar bonitinha e tu, na operação, tu vai estar quebrado. Então, esse diálogo tem que ter. Ninguém aqui está para brigar com comercial ou operação, mas tem que ter essa parceria. Porque se não tiver essa parceria, a coisa não anda. Porque a loja é cobrada por resultado, como a comercial é cobrada por resultado. Ela vai comprar mercadoria, vai expor para você, mas ela tem a meta dela. Hoje em dia, com essa automação, mudou muito. Ou seja, eu tenho uma categoria, eu tenho um valor X para comprar. Então, eu já comecei a trabalhar a minha simetria nessa condição de comprar aquilo que realmente vende em cada loja. Quando eu tenho um produto promocional que é ofertado pelo fornecedor, eu tenho que ter a assinatura de um diretor. Porque ele tem que assinar embaixo, eu estou comprando a mais, porque esse item vai entrar em promoção e eu preciso que você compre. Porque eu não tenho limite mais naquela categoria para comprar até chegar naquele equilíbrio. Entendeu? Então, muita mudança foi feita. A partir do momento que você tirou essa ferramenta que era de loja do gerente comprar, porque a gente passou por um período desse que a gente fazia o pedido. Hoje não, o pedido diretamente é comercial. O comercial vai lá, puxa, faz uma análise, como você diz, é automático, ou ele mesmo faz uma análise, ele já manda a mercadoria para você já fica. Outro exemplo que eu te dou nesses anos, o que acontece?
Quando você tem um processo já alinhado, 15 dias antes, você sabe o que você vai ser ofertado durante o período. Ou seja, Sim. ele vai te mandar uma relação de Um itens. calendário, né? Ele vai me dar uma relação de itens. Esse item você vai dizer, eu tenho estoque, eu não tenho estoque. E aí a comercial, quando for fazer negociação, ela já sabe, ó, ele tem estoque aqui em cada loja e eu posso fazer negociação porque eu tenho volume. Porque uma coisa é você começar a atuação promocional e você está em ruptura porque você não tem item. Sim, sim. Tu lembra E que aí eu tentei você- implantar isso lá? né? Né? Sim, Eu lembro. fiz aquela planilhazinha. Aí lá. você prejudica a imagem, porque no primeiro dia que tu tá com a lâmina e tu chega pro cliente e diz, não tenho esse produto. Hoje em dia facilitou. Para as grandes redes, ela tem uma situação diferente. Se eu não tenho aquele produto, eu vou automaticamente colocar um similar para resolver o problema. Então o cliente vai sair satisfeito. Sim. Mas as pequenas redes muitas vezes não tem esse tino. Ah, não tenho não. Meu formulário está dizendo é quanto eu tiver de estoque. Oi, tu começasse hoje, tu já não tem mercadoria, como é que pode? Entendeu? Então são essas situações de detalhes que a comercial, na hora de fazer todo esse processo de ofertar, de ter o sortimento, tem que estar bem com uma atenção, porque senão ele leva fumo. Exatamente. E assim, sabe uma coisa que eu acho que algumas empresas já cobram isso do comprador, do pessoal da área comercial. É você colocar na avaliação do comprador a perda, meu amigo. Sim. Ele tem que ser cobrado. Eu trabalhei numa empresa que o comprador ele respondia pela perda, sim. Não era só o encarregado, nem era só o gerente, não. Ele tinha lá um dos KPIs dele lá, um dos KPIs dele lá, era perda. Sim. Aí o cara, quando ia baixar, às vezes tinha situação que tenho aquele produto, tem muito lá e tá com a data próxima, vamos fazer uma ação. Aí cobrava da gente fazer ponto extra, expor num canto diferenciado, pra quê? Pra poder expurgar aquilo ali e ele não perder, porque ele tinha a meritocracia dele. Sim. E dentro da meritocracia, onde era que entrava? Entrava a venda, entrava a despesa, né? O valor se gastou a mais, aí entra aquele 70-30 que a gente falou aqui. Sim. 70% do faturamento compra. é de compra, tá entendendo? Então, assim, aí o cara tinha esse KPI pra ele responder. Porque ele Entendi. sabia que se ele não conseguisse alcançar, então ele não tinha a meritocracia dele. Vou te falar um pouco sobre uma situação de você, como ele está falando. Quando eu faço uma negociação de iogurte, hoje mudou tudo, mas antigamente você não tinha uma coluna específica para você colocar na troca. Ou seja, tu jogou na quebra, mas está lá no teu estoque. Porque, não, quando o fornecedor vier, eu vou fazer a contagem, vou fazer a devolução para o fornecedor. Sim. Mas automaticamente tem que sair isso do teu estoque e para outra coluna por motivo. Tu tem que fazer compra de novo. Pois Exatamente. é. Senão vai Pois gerar é. o quê? Ruptura. Exatamente. Ah. Então, a maioria, né, dos mercadistas pequenos que estão começando agora, como estou falando, ainda não entende essa metodologia. Sim. Então, eles sofrem muito disso. Eles fazem muita coisa no olhômetro. Não tem muito, pô. Entendeu? Ele faz muita coisa no olhômetro. Pô, é Então, para doido. você ver o Isso é quanto, normalidade. né, o quanto de processo tem dentro do muito. varejo que a Ah, gente, doido. nessa vivência todinha, né, viveu e sabe onde está o problema. Ó, eu vou dar um exemplo. Recentemente eu conheci um cara, não é do varejo supermercadista, mas ele vende. Eu não vou falar o nome da loja, assim, pra não ser antiético, né? Mas ele tem 25 lojas. Ele voltou pra aqui, pra João Pessoa, tem lá no centro, ele tem uma loja só de plástico, essas coisas de plástico. Aí eu perguntei a ele, fulano, como é que tu gerencia todo o teu estoque? Sabe o que ele me disse? 25 lojas, Artemio. 25 lojas. Vendendo ativamente. O estoque do cara é monstruoso, isso. Monstruoso. Quando eu entrei, eu fiquei abismado. Eu fiquei, como é que tu controla? Sabe o que ele disse pra mim? No olho. Juro a você. Eu sei. Aí pegou e falou assim, eu sei quanto é que tem no estoque. Eu olhei pra ele. Se eu sou muito calculista, assim, não, tá bom, beleza. Rapaz, humanamente impossível o cara fazer um negócio desse. Não, pô. Essa semana passada, como eu falei, além de gerenciar a loja, né, durante uma boa parte minha, eu dei consultoria. E essa semana dessa eu estava num representante de tinta para gráfico.
E aí ele me apresentou lá, conversando com ele, ele tinha 100 SKU. Desse 100 SKU, 60% dele, ou 65%, é vendável. Ou seja, todo dia ele vende. E o restante não. E aí a gente conversando lá, o que é que eu propus para ele? Só faz o seguinte, não compra mais esses itens. Diminui a tua margem desses outros itens que tu tem para poder ter uma rotatividade maior. E uma produtividade que você vai ter. Sim. Para facilitar a vida. Sim, Então essa sim. foi a dica que eu dei para ele. Entendeu? Se ele vai utilizar, aí é percepção dele. Mas ele olhou, um senhor já de 70 e poucos anos, ele olhou, enxergou e disse, opa, porque você está com um estoque parado, Sim, sim, claro, sem pô. venda. Claro. Estoque parado não é bom E pra ninguém. numa Viu? situação dessa, esse é um produto, tinta para gráfica, você tem nacional e você tem empresas de fora, principalmente da China. Então, como é que tu vai concorrer dessa forma? Então você tem que ter essa situação. Entendeu? Então, quando você diz olhômetro, exatamente eu passo exatamente para esse cidadão. Que Sim, ele automaticamente ele sabe do negócio dele, ele sabe do produto que ele vende, mas muitas sim. vezes não tem essa condição de enxergar e dizer, opa, peraí, realmente, eu estou com um estoque muito alto disso aí, não está vendendo e está parado e daqui a pouco eu tenho prejuízo. Porque queira ou não queira é um produto que tem data de vencimento, tinta. E aí uma hora ele perde e é um valor agregado alto, não é coisa barata não. Eu vi um produto dele lá de tinta que só um garrafinho desse tamanho, eu acho que deve ter uns 500 ml, custa R$ 190. Puxa. Então, Entendeu? o ticket médio dele deve ser alto, né? Entendeu? Porque, cara, Então, para você ver a situação. Então, são coisas que eu mesmo não me prendo só ao varejo de alimentos. Eu Sim, gosto de rodar, sim, conhecer muita coisa, como eu falei para você. Fui para uma área de utilidade magazine porque eu precisava adquirir conhecimento dessa área e sim, saber qual é o diferencial do varejo de utilidade para o varejo de alimento. sim, O que muda nesse modelo de operação? Tem alguma sim, coisa de sim. diferente para a gente fazer? Então, isso para mim é importante. É pau. Entendeu? E aí já vem uma outra pergunta que, na verdade, acho que é uma pergunta, ela pergunta-chave, que muita gente acaba não sabendo. Quanto é que custa hoje o estoque parado? Existe alguma métrica? Existe como é que eu posso falar? Alguma fórmula? Alguma coisa que você diga assim, no meu estoque eu tenho 12 milhões parado. Quanto é que eu perco por dia ali, por mês? Uma média. Existe esse tipo de cálculo, Artemio? Dá para fazer, porém é complicado. Tá. Porque, por exemplo, você pode chegar dentro de um supermercado e você fazer um relatório e mostrar o teu DDE de todos aqueles itens que você escolher um segmento de produto que não está tendo venda. E aí você dizer, ó, isso aqui não está correspondendo a menos de 1% da tua venda. Mas esse produto eu não posso dar, porque se eu não tirar esse produto daqui da minha gôndola, essa cliente não vem, e aí... Sim, Então, existe uma correlação. Então, é um negócio muito complicado para um analista realmente comercial verificar e saber. Hoje, com a tecnologia de inovação do AI, né, a gente tem muita simetria, exatamente isso. Para você ter uma ideia, há um tempo atrás, quando começou a surgir processo dentro do varejo, existe uma ideia de colocar um chip na mercadoria. A mercadoria ia ser fabricada do fornecedor, ela já vinha com chip, esse produto ia para a gôndola, da gôndola ia para a tua casa e tu sabia todo esse sim, a processo trajetória. para saber. Hoje, o IA já faz isso. Entendeu? Sim, Você tem um tempo de reposição daquele produto. Você sabe, através do CPF do teu cliente, o que é que ele está comprando na loja, sim, o tempo que ele está fazendo para fazer o retorno, entendeu? Então, assim, existe a possibilidade de você fazer exatamente isso, mas é um negócio muito trabalhoso, sim, certo? É a mesma coisa como eu falei sobre ruptura. Se o mercado dá 16%, a gente tem que buscar abaixo de 2 pontos, no caso, abaixo de 10%, para sim, sim, sim. poder ter uma condição boa. Porque, por exemplo, você já viu, vamos supor uma loja que vende 8 milhões, tu com uma ruptura de 10%. Tá Tu doido. perdeu 800 mil. Tu é doido. E tu não é uma coisa que tu vai recuperar. Tu não consegue recuperar mais de 800 mil. Perder, porque
é uma mercadoria que não está lá e que você não vai poder recuperar mais. Eu acho que a perda maior aí, Paulo, para essa pergunta que você fez aí, é justamente isso, porque o estoque parado, ele acumula espaço, né? Então, assim, se você está com o item parado na gôndola, é quanto você deixou de... Você faz essa métrica, faz a Dá métrica uma é o seguinte, puxada no teu microfone, Arthur, É. pra perto. você faz a métrica nesse sentido, tá entendendo, Bota Paulo? mais pra perto de tu. Isso. Você faz a métrica nesse sentido. Tipo, eu tenho uma gôndola, como a gente começou a nossa conversa no início. Eu tenho um cartão de metro para minha gôndola, cabe 30 itens. Mas dentro dessa gôndola eu tenho, sei lá, uns 5 itens que ele não tá tendo giro. Sim. Então, se eu tivesse um item tal no lugar desse outro aqui, quanto eu não venderia mais? Então é bem por aí essa questão do estoque parado, né? Do estoque parado, do estoque alto. E você mensura ele, você pega, tem um cálculozinho que a gente fazia, dividir o estoque pela média de venda. Pra gente tirar o giro de estoque. Entendi. O giro, porque você tem as duas, primeiramente você vai pegar o estoque Financeiro. inicial e o estoque final e dividir por 2. Sim. Depois você vai pegar a tua quantidade de venda por esse teu fechamento do estoque para você poder chegar no teu giro. E aí você vai dar o DDE. Sim, entendi. Aí vai dar a média. Essa conta aí, ela dá a média de venda específica mesmo da sua loja. Eu lembro que quando a gente foi mudar de sistema lá no Central Supermercado, a gente colocou o Cispoder, né? Um sistema lá do Paraná. Muito bom, excelente sistema. E aí o cara que tava vendendo, que era o comercial do sistema, ele dava suporte a um supermercado lá de Mossoró. Esqueci o nome, bicho. Muito conhecido em Mossoró, muito conhecido. E pelo que ele tava contando, como ele fazia muito viagem pra lá, que é o Fábio, eu até queria mandar um abraço pra Fábio aí da CIS, do CIS Poder. Ele disse que o estoque desse supermercado era muito enxuto, porque o pessoal lá, eles faziam a rotina corretíssima do sistema, ou seja, ele tinha quase que 85% do estoque mapeado, que 100% você sabe que é impossível, mas a média era 85%, 90% mapeado. Então o sistema dizia, ó, hoje teu estoque é tal, tu perdeu 25 mil reais, 20 mil reais. Então o estoque dessa loja era muito enxuta. E aí ele conseguia reduzir esse volume e fazia a compra correta. Então assim, eu sempre pergunto isso porque muitas vezes você conversa com uma pessoa que tem um supermercado, que tem outro, e às vezes acha que é bonito você ter o estoque muito cheio, muito cheio. Mas quando você fala que tem um estoque cheio, sei lá, você comprou de repente, vamos lá, um item que tem um giro muito rápido, água sanitária, por exemplo, né? Um flocão São Brás que tem uma rotatividade gigante. Então você tem o volume dele é muito grande para deixar no estoque. E caixas e caixas e caixas de água sanitária também não é tão interessante. Então vale a pena? Será que a conta fecha? Você tem um volume versus o tempo que ele vai ficar lá, impedindo colocar outros produtos que muitas vezes tem até uma margem melhor. Como você falou, exemplo de um produto de alto giro disso aí. Então, tu vai lá para o commodities. Aí tu tem feijão, tu tem arroz. Mas só que tu só coloca na promoção arroz emoção, arroz tio João. Aí tu ficou lá com arroz, um exemplo, legal. Sim. Né? Legal. Ficou com arroz lá. E aquele arroz foi parando, e ele vai se estragando, e você tá lá. Então, até isso você tem que estar ciente. Então, claro que o cara da comercial, ele tem que olhar isso aí também. Você está sinalizando para ele, porque você está puxando um relatório que vai dizer a você, ó, eu estou com um DDE muito alto desse produto, o produto não está rodando. Se você também tem uma equipe boa de processo, ou seja, tu tem um encarregado de depósito, que ele é o cara de confiança sua. Ele que vai determinar para você, dizer, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Esse produto não está rodando não, chefe. Eu já puxei aqui e a gente tá parado. Então você tem, como gestor, você tem que correr logo para resolver esse problema. Temos 2 pontos aqui, para não perder. Você
falando muito DDE. Explica aí pro pessoal que tá em casa, que muitas vezes não conhece. Muita gente assiste a gente que não tem experiência que você tem. Nomenclaturas do varejo. Explica aí o que significa DDE, o que é, qual a finalidade. É importante. DDE é dia de estoque. Tá, legal. Entendeu? Isso vai fazer com que você saiba a média de venda diária daquele produto e que facilite exatamente a tua gestão de compra. Tá. Porque a partir do momento que você não saber o giro daquele produto, você finda perdendo dinheiro, porque você vai comprar mais e aí você vai ter prejuízo. E aí já vai entrar numa segunda pergunta que como é que eu posso falar? É uma atrás da outra que é no mesmo assunto. Existe uma quantidade de SKU, tipo assim, categoria limpeza. Existe uma quantidade de SKU vamos dizer assim, por fragrância, por tipo. Ah, eu tenho aqui um detergente. Eu posso colocar quantos? 5 opções, 10, 20? Qual o ideal? É como eu falei Qual o antes, mix ideal, na tem a verdade? marca principal, né? Aquela que vai gerar o fluxo na tua loja, né? Naquela categoria. E você vai ter a marca mediana e depois a Intermediário marca baixa. E aí quem vai definir é no combate, você, né? como eu falei, quem vai definir é você na área que você está atuando, certo? Se você tem uma loja de conveniência, por exemplo, se for trabalhar na área de bomboniere, você tem que ter um sortimento muito grande, porque é um produto de impulso. Você chega ali no balcão, eu vou comprar um chiclete, vou comprar uma bala, isso aqui. Aí é uma situação, você tem uma quantidade enorme dentro de uma loja de conveniência. Já dentro de um supermercado, não. Mas aí você tem que escolher a marca que tu vai trabalhar. Exatamente para não encher. Voltando de novo a exemplo, né? Um exemplo claro que ocorre em tudo que é supermercado, em atacado, volume de sandália. Você tem um período de lançamento daquela linha de sandália. Você tem as linhas normais, que você vai vender havaiana branca, preta, azul, e tem aquelas linhas melhores que você vai trabalhar de acordo com aquele período e modelo. E aí tu tem um modular, como a gente fala, tem um modular que só cabe 100. Aí tu tem 200, como é que tu vai bater? Entendeu? Então, a pessoa da comercial, ele tem que saber o período que aquele produto vai vender daquela coleção. E aí fazer. É a mesma coisa de quê? De esmalte. Tu não vai ter um esmalte amarelo e verde. Aí, cara. Tu não vai ter um amarelo e um verde no período que não é sazonal, ou seja, de copa, alguma coisa para você trabalhar. Porque se você manter esse produto aí, você tá quebrado. Sim, entendeu? Então, são essas avaliações que a comercial tem que fazer. E para você ver, né? Às vezes tem uma loja inaugurada, aí inaugurou a loja. 3 anos depois da inauguração, produto que foi comprado lá atrás ainda tá no estoque. Exatamente. Paulo, eu peguei loja que venceu tintura, cara. É pau, viu, velho? Venceu tintura, pô. Então, são itens, até me falou, foi muito bem falar aí. Esmalte, tintura. Tem muito SKU, pô. Você pega um fornecedor de tintura, ele tem um segmento ali gigante daquilo ali, tem mais de 30 SKU. Esmalte, o cara perde as contas, porque inventa cores aí com força. É como o Artemio disse, assim, é uma coisa muito sazonal, né? Por exemplo, a gente tem um período sazonal de material escolar, certo? Sim. Você vai comprar caderno, você compra lápis e tal. E aí o cara inventa de comprar o quê? Agenda. Você tem um período curto de venda de agenda. Sim. E você começa a vender essa agenda a partir de novembro, dezembro. Exatamente. dezembro. E no máximo de janeiro você está com essas agendas já começando. Passou de janeiro, como é cara. que tu vai comprar um produto? Aí os caras esse produto. E vender em agosto. Entendeu? Aí pega aí, enche, aí bota pra queimar o preço. Entendeu? Então, assim, Tem gente aí queimando a agenda 2024 por R$1. Pois é, então Deus são do coisas céu. desse tipo, você diz, oi, como é que eu vou trabalhar dessa forma? É complicado. Deixa eu... Vamos dar uma pausa. Passou quase 1 hora já, bicho. Passou 50 minutos. 50 Vamos dar uma minutos. pausa aqui. A gente voltar, a gente vai falar sobre meta comercial, vamos falar sobre meta do varejo e sobre inteligência artificial. São os 3 pontos principais. Vamos aqui fazer um cafezinho, falar sobre nossos parceiros, né? Vamos falar sobre a Nordeste Balança. Tu chegou a conhecer o pessoal da Nordeste Balança? Conheceu o César? Conheço. Tive com o César antes de ontem, meu Deus. Acho que foi antes de ontem. Eu fui com meu pai lá, com meu pai
Pronto, até mandar um abraço pro meu pai e pra minha mãe, que com certeza vão assistir esse episódio. Eu fui lá com ele pra gente conversar e conhecer. O pai foi prestar um serviço pra ele. E aí eu tava falando sobre essa entrevista, né? Ó, porque como ele é parceiro, a gente conversa muito. Ele dá muita dica, fala com fulano, fala com ciclano. E ele é um parceiro forte, ele acredita no projeto Rota do Varejo, né? Eu gosto bastante de César, um cara altamente competente no que faz. Você que precisa de suporte, manutenção, ó, não hesite ligar pra César. Pode ligar no domingo, pode ligar no feriado. Eu não sei o que o César tem, não. Ele atende todo mundo. É de uma competência Eu sou que. suspeito de falar. É de uma competência que. E a necessidade da gente de equipamento, né? De utensílio, a gente encontra lá. E uma coisa importante que eu falo para todo mundo do varejo que eu converso é que ele vende peça genuína. Muita gente, ao invés de trocar uma peça, coloca uma peça que muitas vezes com um acessório ali de suporte, um teclado de uma Prix da Toledo. Às vezes você compra na China R$ 50 e troca 150. Ele tem a peça original e dá a garantia daquela peça. Então isso aí é importante. Muitos aproveitadores aí do mercado acabam tendenciando a esse suporte e manutenção no varejo supermercadista e acaba fazendo com que o supermercadista gaste mais Exatamente. do que deveria gastar. Então aí, vou deixar aí o contato do César, da Nordeste Balança, pode ligar aí, o pessoal vai ser super bem atendido. E a gente tem o Fred Seguros, ele é um corretor de seguros especialista na venda de produtos voltado para o varejo supermercadista. Acho que você sabe que todo supermercado ele é obrigado a pagar seguro do funcionário, assim como é importante ter seguros Predial. do prédio, porque muita gente acha que seguro do prédio é só se desabar, se tiver incêndio, mas não sabe que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que vai servir para as duas, tanto para Fred quanto para César. Se ele tem o seguro do prédio, o seguro ele pode cobrir a queima de uma serra, poxa. As pessoas não sabem disso. Você pode. As pessoas não sabem. Em si você pode botar o que você quiser. Claro. Assegurar o que você quiser. Claro. Aí o valor é que vai ser determinante para que você faça o seguro. O que eu acho bacana o seguro para mercadoria perecível. Acho que é importante foi top demais. essa ideia dele. É importante. Eu tenho uma história de um cliente meu lá de Tamandaré. Supermercado Madureira. O melhor supermercado que tem lá em Tamandaré, na praia de Tamandaré, lá em Pernambuco. Ele começou uma lojinha pequenininha, com 180 metros quadrados, depois foi crescendo, chegou a 400. E aí ele decidiu que ele deveria ter uma loja ampla e começou a comprar os casebres que estavam atrás da loja, começou a comprar para poder expandir a loja. E aí o que aconteceu? Na reforma, ele morava no primeiro andar, tudo feito com arquiteto, desenho de loja, tudo mais. A loja pegou fogo. Agora em Picuí teve uma loja que pegou fogo. Acabou tudo. Antes de abrir. Tudo. Se ele não tivesse um seguro. Não. Hoje, Tá louco. ele tá há 2 anos já, a loja funcionando, né, com tudo. Teve prejuízo? Teve. Muito prejuízo, ficou sem pagar O fornecedor. seguro é importante demais. Mas ele conseguiu erguer novamente e fazer uma melhor loja e mais segura. Sim. Isso para mim foi importante. Então, quando eu que vou muito para a região das praias do sul, lá de Pernambuco, eu tenho que passar lá. Exato. Então, tá aí, ó, Fred, tá aí uma pessoa que confirmou que é importante a gente ter seguro, Ter seguro né? na loja, cara. Tem É que ter porque, seguro. na verdade, as pessoas não enxergam. Na verdade, os empresários hoje que estão no supermercado, quando é rede familiar, se preocupam tanto com faturamento e as outras coisas que talvez ele ganhe até mais dinheiro, acaba esquecendo. Né? Queimou minha serra, eu não tenho mais a serra. Tá, pô, mas não tem seguro, o seguro paga. Não precisa ter preocupação. Ligue para Fred, com certeza você vai ser bem atendido. E se você precisar de madrugada, ele é outro. Fred já me tirou de várias enrascadas. Tô com o Fred há 15 anos, pra você ter noção. E é um cara que também apostou no projeto Rota do Varejo e tá com a gente.
Pessoal da São Brás, queria mandar um abraço, Jailson. A minha amiga Patriciane, Nossa amiga Jaqueline. Patriciane, Jaqueline, pra Valber, né? Valber tem que vir. O Valber tá devendo a Tá gente. devendo, tem que ver aí com marcar com ele. Jaqueline, com Patriciane, essa agenda de Valber pra ele vir, viu? Tem muita história pra Vamos gente. ver a agenda de Valber para 2025. Trazer. Agora 2024 não vai dar mais tempo, né? A gente tem aqui a linha de café gourmet, o orgânico, o Savory. O Savory é um café diferenciado. Ele tem o selo da BIC, todos três aqui, é da linha Premium. Tem o selo da BIC, são grãos selecionados. É o que dá qualidade realmente ao café. Né? Não fica. Porque as pessoas não sabem que café tem que tomar sem açúcar. Né? Então o café que é tomado com açúcar é um café que ele precisa de algo para não amargar tanto. E aí a gente tem uma linha premium aí da São Brás, são excelentes cafés. Todas as lojas do supermercado aqui, não tem um supermercado que a gente não vai que não tenha São Brás. Então queria deixar Não tem São Brás, não é supermercado. queria deixar aqui o nosso abraço, né? Outra indústria que acreditou no nosso projeto. E a gente tem essa felicidade. Tem o pessoal da Mercafácil. Um abraço pro pessoal da Mercafácil. É um sistema de clube de benefício, né? Que hoje eles atendem mais de 4.000 lojas no Brasil todo, né? Lá no Central Supermercado a gente tem um clube de benefício. Esse sistema fala justamente do que você falou aí, que mensura pelo CPF isso, qual isso. o hábito de consumo de cada cliente. É interessante. Lá no Litoral Sul a gente tem 9.800 clientes cadastrados, com compra ativa diariamente, ticket médio de R$170. Gigante, né? Então, assim, é um produto que realmente funciona. Lá funciona, no interior funcionou. Então, se no interior funciona, na capital ou qualquer outro local também funciona. Depende muito da estrutura de marketing que a empresa tem. Então, um excelente sistema para quem muito do quer, crédito, né, pra que a quem quer empresa dá. fidelizar o seu cliente. Procura o pessoal da Mercafácil. Eu vou estar deixando o contato da Marina. Marina Nicolete. Que a gente entrevistou lá em Recife. Tivemos a oportunidade. Pessoal da Alcance. Um abraço aí para Esdras, para Davi. Uma assessoria de marketing e venda. Também focado no varejo supermercadista. Também tá com a gente. Mandar um abraço especial. Hoje eu vou mandar um abraço especial. Para depois Jailson não dormir no sofá. Um abraço para Fafá, a maior vendedora. Tá aqui, é minha esposa. A maior vendedora de perfume. Eu vou deixar o contato aqui, dela ó. aí, viu? Fafá, tô mandando um abraço. Já isso disse que eu não falasse, mas eu vou falar, viu? Deixa ele dormir hoje lá na Colocou uma cama. situação complicada agora, viu? Então tá aí, a gente vai deixar aqui o contato no WhatsApp dela. Ela manda o catálogo, os produtos que Líder tem. de negócio Natura, Fafá. Pronto, aí, liga de negócio. Líder de negócio. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus. Então, aí, A mulher é forte, viu? então não perca tempo. Pode entrar em contato com a Fábio, vou deixar o contato dela lá na descrição do vídeo lá no YouTube, certo? Ei, você que quer fazer uma renda extra, vendendo no convívio familiar, no trabalho, ligue pra ela aí que ela faz seu cadastro na hora. Contato. Show, maravilha. Vamos fazer agora um café. Eu queria mandar um abraço aqui, Paulo, também. Pode mandando um alô aí. Para Vou fazendo um café. os nossos convidados que Quer um café, Artemio? Quero. que participaram com a gente, né? Eu acho que a gente tá no episódio 7, isso aí É importante. é importante a gente destacar. Importante. Né? Viemos aí numa trajetória falando de história de sucesso e agora a gente tá nesse conceito aí falando sobre conteúdo, enfim. Mandar um abraço pro meu amigo Franklin Guerra, foi quem abriu, Foi quem abriu, Acreditou demais, né, acreditou, né? Franklin, um abraço. O Wellington Vasconcelos aí, gente? diretor operacional do Sextão, também foi outro aí que deu um apoio muito Mandar um forte aí pra abraço pros gente. meninos também, né? Pra... Diga a ele que eu gostei da entrevista dele. Diga, ele tá escutando aí, pode falar. Gostei da sua entrevista, Wellington. O Wellington, muito boa a entrevista de Wellington. Muito bom. Um cara que compartilhou com a gente bastante aqui, que deu um show também aqui nessa bancada, foi Hugo. Hugo do Promofertas. Hoje eu falei com o Hugo. encontrei Hugo, Paulo. Eu tava lá perto de casa, tem uma padaria lá, ele tava tomando café lá. Aí eu dei um abraço nele. Falei hoje com ele. Ele fez uma live hoje pra falar dos negócios, aí eu mandei um abraço lá pelo Rota do Varejo. Muito Show de bom. bola. Excelente profissional. Um cara que Ei. merece demais. Outra pessoa também que eu queria, a gente falou, mas eu vou também mandar meu abraço. Patriciane Melo.
Patriciana enganou todos nós aqui. Oi. Não, que eu tenho vergonha, porque não sei o que, mas chegou nessa bancada aqui, deu uma aula. Patriciana, um abraço. Tu pega uma cápsula aqui. Sucesso. Vamos fazer a parte 2 aí do seu. Não, a gente tá planejando aí, aí. eu tô tentando fechar aí um auditório lá no DCT pra gente fazer o fechamento do ano. Lá, vamos fazer uma mesa redonda, aí o Jailson, o Elton. Botar todo mundo aí. Se tiver, vai vir também. Todo mundo que for entrevistado vai estar lá. Vai estar lá Todo pra mundo. gente fazer. Não tem a resenha do varejo. A resenha do varejo. Outra pessoa também, entrevista top aí que o Paulo fez lá no Recife. Mariana Nicoletti. Falou Isso. muito bem sobre a Merca Fácil, sucesso aí. Empresa eu não conhecia a história da Merca Fácil, Paulo. Eu conhecia o sistema, mas não conhecia a história. Muito boa. Certo? E outro cara que também passou aqui na bancada, Jean Nunes, é meu amigo também. Tive o prazer de trabalhar com o Jean. E assim, um cara tem muito conhecimento também, assim que nem o Artemio. E a entrevista de Jean foi muito didática. O pessoal falou muito bem da entrevista de Jean. Né? Abriu muita mente de muita gente. E também mandar um abraço para minha esposa, né? Fafá, minha esposa, um beijo aí para minhas filhas, Maria Vitória, Melissa, né? E que todos nós tenhamos uma história de sucesso aí dentro Queria mandar dessa rota que é o varejo. Foi aniversário de Miguel. Falando de abraço familiar, Miguel, toda vez Miguel fala, papai, eu assisti. Queria mandar um abraço para meu filho e minha esposa também. A Marina, agora com 6 meses Linda. de idade. Com certeza minha mãe, um abraço para minha mãe, para meu pai, estão aí assistindo. Marina foi bem feito, viu, Paulo? Marina e Miguel foi bem feito, viu? Ainda bem que parece com a mãe. Não parece com o pai. Duas crianças lindas, viu? Meu amigo. Graças a Deus, rapaz. Ó, vamos retomar aqui. A gente só tem ali 26 minutos. Já foi colocado ali. Vamos embora. Queria retomar aqui a nossa conversa sobre a pergunta. A gente falou muito sobre meta comercial, meta do varejo. Artemio, como é que você enxerga? O que é uma meta comercial e como você consegue colocar isso tudo empacotado? Qual é a fórmula? Como é que a gente enxerga a meta? A meta do varejo. Bom, é aquilo que eu falei antes, que a gente trocou algumas ideias, porque como o tempo é curto, e aí a gente vai... Sim. Então, eu tenho uma categoria, essa categoria minha representa X, né? A minha categoria categoria de doce, um exemplo. Sim. E eu tenho a curva A, a curva B, curva C, curva D. Então, nessa situação, eu tenho que definir minha meta. Porque eu sou cobrado para ter aquela meta, certo? Porque eu não posso simplesmente deixar aberto e aí você comprar o que você quiser, porque aí depois amanhã eu não tenho como pagar. Primeiro porque hoje no mercado você tem 8, 20 dias para você pegar aquela mercadoria. Então, por isso que eu tenho que ter na comercial uma meta estipulada. Sim. Certo? E aí é que ele vai trabalhar essa meta. Então, por isso que é importante que ele compre certo. Porque senão ele vai ficar preso. Aí, como eu falei, ele vai precisar da assinatura do diretor comercial ou do presidente da empresa para poder você comprar de novo mercadoria. Sim, perfeito. Porque você vai para a área do analista financeiro e ele vai puxar um relatório e vai mostrar para a diretoria: oi, a gente está fechado isso aqui, ó, não estou conseguindo comprar porque está amarrado aqui. Então, essa aqui é a negociação. A meta é estipulada dessa forma, entendeu? Então, todo varejista, seja pequeno ou grande, ele tem que ter uma meta. Porque senão ele vai comprar demais e aí não chega um momento que ele não vai ter como pagar isso aí. Porque ele vai estar estocado e não tem. Por isso que é necessário ter essa meta. Bacana. Eu tenho uma... Eu sempre falei uma tese simples, né, sobre a questão dessas metas que fala de metas de compras, enfim. Eu acho que é que nem na casa da gente, Paulo. A gente recebe nosso salário, então nossa meta, o salário tem que ser bem distribuído. Mesma coisa a loja, não tem diferença não. A loja ela vai proporcional a ela, né, a ela mesma. Por exemplo, qual o faturamento, determinado faturamento, qual a minha margem? Dentro daquela margem eu vou ter o valor que eu posso gastar. E tem uma história muito grande, você falando de casa, é incrível. Como você falou de meta, né? Eu vou na padaria e compro pão. Minha esposa também trabalha. Se ela não tiver uma boa comunicação comigo, ela vai comprar pão também. Exatamente. Então, quando chegar lá, eu estou estocado de pão. Exatamente. E aí eu vou passar
não vou ter mais um pão fresco. Sim, legal, E legal. vou ter um pão, É um exemplo É. excelente. vou ter Muito um pão bom. duro sempre em casa. Aí o que é que eu faço com ele? Entendeu? Vou virar torrada. Ou então vou jogar fora, que aí o cara Joga fora. joga é. fora. Entendeu? É uma definição aí básica. Isso é. Rapaz, o varejo não tem segredo, não. Tem, não. Já dizia o Elton, né? O É. Elton dizia, rapaz, o varejo é simples. É simples, o Elton falou aqui pra gente na bancada aqui. Não tem segredo, cara, é simples. É você criar os processos e executar. É. E ter aquele no sangue, né? Gostar do que faz, porque tem esse detalhe, tem que gostar também. Se não gostar, É. Rapaz, eu tava conversando, até um parêntese aí. Eu tava conversando recentemente com uma pessoa, também não vou citar nome, do varejo, muito forte. Ele dizendo que tem uma loja que tá pra abrir de um supermercado daqui de João Pessoa e ele não tá conseguindo abrir por conta de mão de obra, tu acredita? eu acredito. Eu acredito demais. Ele disse, rapaz, a loja tá pronta. Artêmio, a loja tá pronta. Ele não tá conseguindo abrir. Porque não tem mão de obra. E o salário. Não. Quando uma pessoa fala isso, a gente entende o quê? O salário deve ser ruim, né? Cara, salário de 1.800 pra operador de supermercado, mais vale refeição, vale não sei o quê, bababá. Vamos dizer que vai chegar ali 2.200, 2.300. As pessoas não querem trabalhar. Paulo, vê só, eu sou formado, eu sou contador. Tenho minha Peraí. Tu começou com bancário, tá aqui, ó, bancário. O cara Não. é contador, Eu tava lendo aqui o portfólio 32 dele anos de aqui. varejo. Ei, Eu eu tava lendo o portfólio de Artemio, eu fiquei com vergonha. Oxi, Eu meu sou, amigo. eu sou contador, eu tenho MBA na área de custo e contadoria, eu tenho especialização na área de gestão de negócio, especialização na área de marketing. Fora os outros cursos que eu fiz. Sim. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu não sou, no nosso país, eu não sou nem de esquerda nem de direita. Mas eu acho Eu também não. que eu fui professor de economia doméstica Professor de economia doméstica. pelo Pronatec. Aquele velho programa do Eu lembro, governo de eu lembro, Dilma eu e lembro, eu tal. lembro. Então Pronatec, eu fiz eu para lembro. uma prefeitura de aula para algumas pessoas de área periférica, ou seja, de alguns bairros mais populares. E qual é a dificuldade que continua hoje? Para ele ir para minha aula, frequentar minha aula, ele tinha que ter um ganho. Ou seja, o governo pagava para ele estar lá. Então, muitas vezes, esse cidadão de baixa renda, ele prefere ganhar os benefícios do governo do que trabalhar. Exatamente. Então, hoje, você com Bolsa Família, Bolsa Gás, isenção de energia, você por ter filho, você ganha X e assim por diante, vários benefícios. Isso Isso dificulta todo segmento, viu? dificulta qualquer segmento. Qualquer Porque segmento, eu não vou tem- trabalhar se o governo está me dando esses benefícios. Então, essa é a maior dificuldade hoje. Porque, e outra situação que a gente vê no mercado é o seguinte: como você falou, um salário de 1.000, 1.200, 1.300 reais. Eu que sou da base, se eu não tiver algo a mais, algum benefício que me garanta nesse negócio, qualquer emprego para mim, eu vou ganhar a mesma coisa. Então, por que eu vou para um varejo, um supermercado? Então, tem essas situações que a gente tem que mudar. Uns anos atrás, a área de gente e gestão dizia, não, mas as pessoas têm que ser valorizadas, não sei o quê, em termos de não necessariamente benefício, mas o bom dia, o boa tarde, você está bem hoje? Bom, mas a gente não vive só disso. Então eu não posso pegar um funcionário, eu tenho que chegar para um funcionário de base, se ele no meu cognitivo ele apresentar que ele tem perfil para crescimento, eu vou buscar o desenvolvimento dele, seja eu como gestor ou o setor de RH para fazer esse desenvolvimento. É claro que nem todos vão acontecer ao mesmo tempo, mas você tem que criar oportunidade. Sim. Se você não criar oportunidade, claro que um jovem, ele vai, não, eu não tenho interesse nesse negócio não, porque eu não vou crescer. E ainda mais acontece no varejo em termos de horário. Eu estudei, fiz minhas graduações dentro do varejo, me formei dentro do varejo, eu estava fazendo inventário num dia e no outro dia eu estava indo para a minha festa de formatura. Não deixei de executar a tarefa que eu tinha de inventário geral, mas fui para a minha formatura.
E o jovem hoje em dia não tem essa mesma visão Tem não. que você tem, Sei ou não é mais novo, não Infelizmente. tem essa visão. Então prejudica. Então como é que você vai prender uma pessoa dessa forma dentro do teu negócio? Não tem como, entendeu? Então a dificuldade maior hoje é essa. Eu tenho visto muito, que eu atuo muito com o LinkedIn também, e vejo muitas situações dessa aí. Aparece lá os corpos de tudo, açougueiro, padeiro, balconista. Tem E o muito, pessoal é pô, tem constante, muito. mandando e não consegue encontrar. E tem principalmente dessas áreas técnicas. Por exemplo. Hoje, só pra não perder a linha aqui. E tu falando sobre isso, o açougueiro, tal. O cara que tá abrindo, ele tem uma loja já, um bairro, se eu não me engano é Valentina Gaso, é um desse daí. E tá abrindo maior, muito maior. E não tá conseguindo. Exatamente. Essas áreas técnicas são as mais desafiadoras, porque, por exemplo, para você encontrar um açougueiro bom hoje, tem no mercado, mas o cara não quer. Tem poucos. E eu atribuo muito isso também, Paulo, a plano de carreira, como você falou aí. As empresas hoje não estão proporcionando plano de carreira para os colaboradores, funcionários. Por exemplo, você chega na empresa, não tem estrutura organizacional. Chega lá, tá só o gerente, mas não tem uma liderança abaixo do gerente que o cara possa, vou trabalhar aqui como repositor, mas futuramente eu quero ser um encarregado. Futuramente eu quero ser um prevenção de perdas. Futuramente eu quero ser um cara que trabalha lá no setor de recebimento, na área de recebimento. Porque assim, o varejo ele tem uma abrangência muito forte, né? Tem um leque grande, porém, algumas empresas não proporcionam plano de carreira para seus acaba colaboradores. sendo ruim. E o que eu entendo também disso é o seguinte, às vezes você tem vamos levar o ponto do supermercado, você tá lá, um operador do supermercado. Eu tenho certeza que se você chegar para aquele cara e perguntar assim, quais são suas obrigações aqui? Ele não sabe. As obrigações dele no cargo dele. Sou repositor, o que é que eu tenho que fazer? Não passam, dele, qual é? não passam. Aí muitas vezes quer cobrar uma determinada situação que nem foi passado pro cara. Contrata, é irmão do cunhado do amigo do cara. Vai lá e bota pra dentro. Quando bota pra dentro, isso, pronto. Aí depois há uma grande reclamação, assim, de experiência própria em vários locais, vários. Isso conversando com muita gente do varejo. Aí a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte, foi passado o que pra ele quando ele chegou? O que é que você passou pra ele? O cara que é operador do supermercado, o cara que é repostor, ele tem que fazer o quê? Qual é a missão do cara dentro do negócio? Paulo, eu vou te dar um exemplo. Há uns meses atrás foi contratado um repositor. E aí eu não participei da entrevista. E aí o cara chegou lá para mim, né? Chegou, olha, se apresentou, tal, não sei o quê. Não, você trabalha... fui perguntar, você trabalhou com o quê? Não, eu trabalhei numa loja dentro do comércio lá, de brinquedo, pá. Aí eu digo, então tu conhece de reposição, você conhece... Tá, então vou te botar numa sessão, beleza, que é uma sessão, vou botar lá tudo no bazar. Sim. Né? E é difícil você encontrar repositor bom de bazar. Aí eu vi o cara no bazar. Aí disse, olha, existem uns produtos aqui que são de alto giro, papel toalha, papel laminado, guardanapo, Filme. e assim por diante, papapá, expliquei a ele. O resto é tu manter. Esse é o conceito que tu tem aqui no bazar, que tu vai se garantir, beleza. Aí, vamos lá. Passou a primeira semana, esse cara só abastecendo papel toalha e guardanapo. Meu amigo, você não disse que era repositor? Eu tô aqui para lhe ensinar. Agora, cabe a você querer aprender. Eu tô dizendo você, ó, abastecer isso, o resto é tu manter. Então, eu vou te dar uma rotina. Ou seja, quando tu chega, quando tu vai chegar, tu vai direto para aqueles produtos que não têm rotatividade. Tu arrumou, limpou, organizou, verificou precificação. À tarde, tu vai fechar toda essa parte de alto giro, porque é o setor que tá furado. E à noite, quando a gente for fechar a loja, a gente vai mantê-lo até o outro dia. Ele fazia o inverso. E aí, quando chegava, tava toda a seção esburacada. Então, foi passando o tempo, ele mesmo chegou e disse para o pessoal de RH, não, é muita pressão, eu não quero mais trabalhar. O cara pega, olha, o varejo, que eu sempre digo, é para quem gosta, não é para quem quer não. Porque você chega lá, entra numa loja, vê a loja toda espelhadinha, toda arrumadinha, tudo no seu lugar.
mas você não sabe o quanto se trabalha para se manter daquele jeito. É pauleiro, assim, é difícil, é difícil. Artêmio, vamos falar um pouco pra gente poder fechar. Temos mais aí uns 7 minutinhos. Como é que você enxerga hoje a inteligência artificial dentro do varejo? Quais são os pontos positivos sempre e na sua falo- visão negativa? Eu participei de uma startup lá em Recife, no mês passado. Startup, né? Que O homem é bom, viu? é 50 mais. 50 mais, ele fala sobre 50, ou seja, Eu tô preocupado que se É? não pegar bem, o cara Tá pegando. áudio. Aí o que acontece? Os 50 mais quer dizer o seguinte: eu tenho 50 anos, como eu disse, tenho 52 anos. Então, para o mercado, esses talentos estão mortos. Sim. E aí, essa plataforma, a plataforma de São Paulo, eu conheci num evento. E aí a gente começou a trabalhar usando a tecnologia e fazendo com que essas pessoas 50 mais também trabalhem dentro dessa Sim, plataforma. sim. E essa plataforma funciona do seguinte, ó, você vai se apresentar o teu perfil, todo o conhecimento que tu tem está lá. Eu tenho um cliente que tem uma necessidade daquilo que tu apresenta. Então você vai trabalhar como freelance e você vai ter um ganho naquilo ali e vai dar o resultado que o cara precisa, né? Então isso é interessante. Você é um pouco mais novo. A gente pegou duas gerações. Eu sou da geração que eu aprendi datilografia. Sim, Então, o primeiro computador que eu tive foi um CP500, sim. tela verde. E aí eu tive que ir avançando em tecnologia. A mesma coisa que aconteceu no varejo. Foi avançando, cada vez mais foi avançando em tecnologia. Então, hoje, o segmento da inteligência artificial, ela está em todos os departamentos. Não tem um departamento hoje que não tenha inteligência artificial trabalhando. Seja na departamento pessoal, para você ter uma ideia, hoje, quando eu vou fazer lançamento contábil, né, eu não trabalho na área, mas a minha formação eu tenho que ter conhecimento. Então eu já jogo lá tudo bonitinho, o cara já me dá, eu só for pegar o relatório no final para saber se foi feito todo o lançamento correto. Acabou-se. O que acontece hoje? Vou dar um exemplo de frente de loja. Ele é muito utilizado em prevenção em perda, não é minha área, mas eu gosto de ter conhecimento. Em prevenção em perda, por exemplo, eu tenho lá o meu caixa. O AI funciona numa tecnologia interessante, que é o seguinte: eu tenho ali o espaço da mesa, onde vai passar aquela mercadoria. Então, naquele espaço físico, que está aquela mercadoria todinha, se aquela operadora esqueceu de pistolar um item daquele no scanner, ele vai detectar. Sim. Porque ele vai colocar tanto a observação virtual que ele botou lá, Sim, pegou de toda a leitura. parte ali Sim. da leitura, com o cupom fiscal que saiu do lançamento. Sim. Então ele vai detectar onde é que tu está tendo a perda. Então, para você ver hoje como é que está esse estudo de algoritmo dentro do AI para varejo como qualquer outro. Sim. Eu falo muito de prevenção e perda, por exemplo, eu estava lá com aquela Dome, aquela marca, aquela câmera, Sim. e aí entrou um indivíduo. Automaticamente, esse indivíduo já tinha sido cadastrado porque ele já tinha feito alguns outros furtos. Automaticamente ela pegou, alertou o pessoal do CFTV. Fulano tá aí. Fulano já está E aí. ela vai Então atrás já dele. mobilizou tudo. Então, para você ver o quanto hoje a gente tem. É. Então, essa ferramenta do AI hoje, se você chegar e dizer, olha, eu quero, como eu disse, antigamente era o CRM que a gente trabalhava muito para, né, trabalhar essa situação do que o cliente estava comprando. Sim, Né? sim, sim. E hoje, exatamente, a inteligência artificial faz isso para a gente. Entendeu? Inteligência. Então, eu tenho muito mais ferramenta hoje para poder me ajudar exatamente na compra de produto, na minha Exato. estratégia de venda. Sim, sim. Por exemplo, eu posso hoje, existe a plataforma aqui na Paraíba, existe em Pernambuco, em qualquer lugar, de preço. Então eu sei todo o pessoal da minha redondeza, do meu Sim. estado, quanto está vendendo aquele produto. Então, por exemplo, eu chego lá, jogo no código de barra, pistola com o meu celular, o produto. E quero saber o preço ali naquele supermercado mais próximo de mim, quanto é que ele está vendendo. Ele vai me dar. Porque já foi mapeado. E aí eu posso criar uma estratégia para poder vender mais. Então, para você ver o quanto hoje a IA é importante nesse processo dentro do varejo. Eu acredito mais na AI. Eu acho que é um ponto importante para o varejo. A minha formação é computação.
Então, eu, mais do que ninguém, Paulo. já acompanho, já entendo, já estudo bem isso aí. E acho que com certeza a tendência é só evoluir. E hoje o varejo. Eu vi uma coisa que, só voltando, eu fui para uma feira de tecnologia e aí o cara colocou o código do cliente, né? E aí, como você está cadastrado no CPF, você tem endereço e tudo mais. Isso no varejo. Ele automaticamente, quando ele colocou lá, ele foi baixando. Daqui a pouco apareceu a imagem do Google da casa do cara. Veja a situação. É pau, velho. É pau. E hoje o varejo está muito. Evoluiu demais. Hoje, para você montar uma loja, você já tem um sistema que monta a sua loja toda em 3D. Tu bota a área lá, como é que quer, o Exatamente. público-alvo, enfim. Hoje as coisas estão tudo Você já diferentes. faz as correções. Isso para mim é super importante porque facilita muito. Até o entendimento do próprio empresário. Quando você diz sobre claro. layout. Olha, ele vai querer, não quero aqui, não, você quer aqui por isso, isso e isso. Isso facilita muito. É Porque verdade. você toda hora tá dando escorpo. Eu tive um exemplo, quando você falou de arquitetura, eu trabalhei, como eu falei que eu trabalhei numa indústria de metalurgia e siderurgia que fazia prateleira Sim. lá em Recife. E a impressão exatamente do modelo, apresentar um modelo 3D para o cliente, isso facilitava muito, Bom demais. entendeu? É excelente. Artêmio, Jailson, chegamos ao final de uma entrevista, uma excelente entrevista, conteúdo aí que tem 3 semanas de corte pra gente colocar aí. Eu nem terminei os cortes de Jean, pô. Os cortes de Jean